Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui para fazer a apresentação do trabalho, que é do tema Tecnologia e Bem-Estar, com a galera do terceiro B Informática. Os componentes são Lucas Aparecido, Kimier e Gabriel Machado. E estamos aí para fazer a apresentação do nosso trabalho. Puxa a vinheta. A gente tem diversas tecnologias no nosso dia a dia, só que eu selecionei umas aqui que são um pouco mais, digamos assim, mais usadas, né, no nosso decorrer do nosso dia a dia. Uma delas são os apps. Eles surgiram com a necessidade de criar as aplicações de software para celulares e smartphones, conseguir conectar a pessoas através da sua função primária, que é ligação, através de outros números de app e no mercado, né? Além disso, o usuário consegue realizar tarefas que antes precisava se deslocar para tal lugar e para quase tudo você consegue realizar transações bancárias, conseguir ler jornais preferidos, acompanhar a bolsa de valores, publicar fotos, status, assim como Facebook, Instagram, dentre outros, e ler e responder e-mails. Você também consegue escrever um bloco de notas, né? Que isso parece não muito usado, mas eu estava fazendo uma breve pesquisa aqui e acabei que deparando que grande parte da população faz o uso diário da bloco de notas, né? E os telefones, né, dentro dos celulares e outros. Bom, os smartphones eles entraram na década de 1970 no Japão e na Suécia e nos Estados Unidos por volta das décadas de 80, né? E ele entraram no mercado da Apple em 2007 e pela Google Android, né, em 2008. Bom, em seguida a gente tem um aparelho estetoscópio, que foi inventado pelo médico francês René Laennec, lá por volta de 1819. O médico, antigamente, os médicos naquela época, eles utilizaram a própria audição para verificar os batimentos cardíacos. Eles se aproximavam do paciente, colocavam o ouvido no peito e faziam as contagens, né? Até um dia que Laennec viu crianças brincando com extremidades longas de peça de madeira que transmitia sons arranhados. Então Laennec pensou, por que não enrolar um pedaço de papel amarrado com uma corda, em seguida construir uma peça de 25 centímetros de 2,5 centímetros de cilindro oco de madeira, para amplificar o som dos batimentos cardíacos. E assim surgiu o nosso primeiro aparelho estetoscópio lá pelo ano de 1821. Em seguida, a gente também tem os remédios manipulados, né, que foi um outro grande avanço tecnológico. Hoje em dia, se você deparar, a maioria dos remédios eles são industrializados, né? Mas qual que é o significado de manipulado? Manipulado é basicamente compor uma mistura. No caso, um medicamento misturar certas substâncias químicas ou farmacêuticas manipulando os componentes. Os remédios são manipulados, são produtos feitos diariamente na farmácia, né? E por um profissional farmacêutico, a partir das fórmulas descritas pelo médico, né, ou nutricionista ou um profissional habilitado, diferente já dos remédios industrializados. Bom, eu sou o Kimiei e vou falar um pouco sobre a saúde e o bem-estar. É um tema bastante complexo e que merece bastante da nossa atenção, pois ela não apresenta só uma relação direta com a qualidade de vida, mas também da população, qualidade geral da população. A saúde é um conceito de uma definição bem difícil, porque varia de acordo com o órgão do indivíduo, com o tempo, a época, o local, a rotina da pessoa, algumas vezes até mesmo com a classe social em que a pessoa se encontra. E para muitos não trata a saúde trata não se trata apenas da ausência da doença. Tipo, por exemplo, não é só a saúde não é só estar livre de doenças, mas também segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde ela relaciona-se não apenas com o bem-estar físico, no caso das doenças,
Pelo contrário, ela também abrange a área de saúde mental e social, o bem-estar mental, o bem-estar social, isso é da sociedade. São vários indivíduos com bem-estar mental, bem-estar social e também o físico, mas não se agregando somente ao físico. Agora eu vou falar sobre os remédios naturais, que são remédios extraídos diretamente da natureza, e são feitos diversos remédios com um grande nível de atuação no nosso organismo. Os remédios naturais, além de evitar substâncias químicas produzidas em laboratórios e também reduzir as emissões de carbono que as indústrias do ramo farmacêutico produzem ao produzir os medicamentos manipulados, por exemplo, quem aposta nesses remédios naturais passa a compartilhar de sabedorias passadas. Por exemplo, no tempos antigos, os avós, os bisavós usavam, e até hoje as pessoas de idade usam remédios naturais, porque não são tão prejudiciais ao corpo, pelo contrário, são até, às vezes até melhores do que os manipulados. E também eles são de fácil acesso. Você pode ter o seu próprio remédio, cultivar. Exemplo disso são o chá de boldo e outros remédios assim. E por isso eles são bem fáceis, como eu falei, de cultivar essas ervas medicinais, como se chamam, no quintal da sua casa, porque fica bem mais fácil, bem mais acessível e tem até uma ação no organismo no combate à doença, até, às vezes até maior do que os remédios manipulados. Correlação da tecnologia e o bem-estar. Nos tempos atuais, a tecnologia tem grande correlação com a saúde e o bem-estar. Uma delas são os apps na saúde, que são aplicativos relacionados à saúde, como por exemplo o contador de calorias, medidor de proteínas e etc. A seguir alguns exemplos de aplicativos. MyFitnessPal, conhecido também como contador de calorias. Sua função é calcular a quantidade de calorias, bem como de proteínas, carboidratos, nutrientes e vitaminas ingeridas durante o decorrer do dia, além de indicar quais dessas substâncias precisam ser mais ou menos consumidas. Strava, aplicativo de corrida e ciclismo, ajuda a analisar o desempenho com o GPS ativado. O aplicativo calcula a distância percorrida, tempo de atividade, ritmo e ainda calorias queimadas. É possível fazer metas e sincronizar com um amigo para uma competição de resultados. Daily Yoga, focado na prática de yoga. O aplicativo fornece videoaulas para fortalecimento corporal e a perda de peso, variando de duração e níveis diferentes. Won't you come over? Dying to know where you came from. We're breaking open. Feel like your future's just begun. And all I